Graça e paz, amadas Déboras. Quero compartilhar uma palavra com vocês nesta noite, que se encontra em Juízes 9. E eu quero começar te dizendo que Juízes foi um tempo aí com uma duração de cerca de 4 séculos, em que o povo entrou num ciclo em que ele pecava, se afastava do Senhor, entrava em prostituição, idolatria, vinha sobre eles o sofrimento. E aí, quando vinha o sofrimento, porque eles eram subjugados pelo inimigo que vinha sobre eles e roubava aquilo que eles produziam, e eles tinham fome, e eles eram atacados por eles, sofriam, tinham dor no corpo, enfim. E aí eles então buscavam o Senhor, e o Senhor, na sua infinita bondade, ele levantava um juiz, um homem dele, da parte dele, e esse homem ouvia a voz de Deus e transmitia ao povo, e havia paz. Mas quando esse juiz morria, esse povo voltava à mesma situação e o ciclo era constante. Até que então o povo pede por um rei, e nós sabemos que o último juiz foi Samuel, e Samuel vai e unge Saul, e Saul peca contra o Senhor, desobedece, e então Deus pede para Samuel ungir a Davi, e a história vai seguindo, e entra então a monarquia. Saímos do período de juízes. Mas eu quero falar do filho de um desses juízes, que foi Jotão. Mas eu quero iniciar falando sobre o pai, que foi Gideão. Gideão foi um homem que, num período em que o povo se encontrava nesse momento de sofrimento, tudo que eles plantavam, o seu gado, os inimigos vinham de terras vizinhas, os midianitas, os moabitas, os cananeus, e levavam embora. E o Senhor chama Gideão, e é lindo o chamado dele. Seria muito bom que você relesse lá no capítulo 6. Ele vai até Gideão, e Gideão está lá escondidinho, malhando trigo num lugar onde deveria ser preparado a uva, né, para a extração do vinho. Mas ele está lá escondidinho, e o Senhor o chama, e ele responde para o Senhor: poxa, mas a minha tribo é uma das menores, eu sou o menor da minha casa. E o Senhor fala: vai nessa tua força. E Gideão, diz a palavra do Senhor, que ele teve mais de 70 filhos. Mas eu quero compartilhar com você do quanto é importante nós reconhecermos que nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Nós somos amados por Cristo. E assim como Gideão respondeu: eu sou o menor da minha casa, eu lembro que também quando Samuel foi ungir Davi, ele olhou para o que era mais robusto, o que era de uma feição mais bonita, mas o Senhor disse para ele: não, eu não olho como o homem vê, eu vejo o coração. E nós já temos aí uma direção de Deus para as nossas vidas. Mas a história se dá que Gideão, quando ele morre, volta o povo então ao mesmo estado de pecado, e é a história em específico que eu quero compartilhar com vocês. É a história onde Jotão, um dos filhos de Gideão, ele se levanta em defesa do seu povo. O que acontece é que Abimeleque, um dos filhos de Gideão, ele vai e fala, um dos filhos fora, né, do casamento, ele vai e fala com os seus irmãos por parte de mãe, e ele diz: olha, é justo que eu governe, eu quero governar. Vai falar com o povo, e eu vou resolver a situação para que eu seja esse governante, esse rei sobre Israel. E ele vai até a casa do seu pai, que havia morrido, e ele mata ali os 70 irmãos que tem ali. Um deles foge, que é Jotão. E Jotão, depois que Abimeleque faz isso, Jotão então volta para Siquém. E aí Abimeleque já havia
contando com seus irmãos por parte de mãe, já havia se posicionado como um governante daquele lugar. E então, o texto que eu vou ler, ele conta, Jotão acha aí de uma maneira de fazer com que o povo entenda aquilo que ele está dizendo, e ele conta uma parábola. E a parábola, ela diz assim, eu vou ler alguns versículos com você, do capítulo 9 de Juízes. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cume do monte Gerizim, que é o monte da bênção, e em alta voz proclamou e disse: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus nos ouvirá a vós outros. Foram certa vez, começa aí a parábola, foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu meu óleo, que Deus e os homens que em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu então e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Eu deixaria a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as águas? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu então e reina sobre nós. E o espinheiro responde às árvores: Se deveras me ungis reis sobre reis sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Bem, o que eu quero refletir aqui através dessa parábola é o que de fato Jotão tinha intenção quando ele dizia ali, né? Ele estava fazendo menção ao que é chamado por Deus, aquele que verdadeiramente é escolhido por Deus, aquele que reconhece a sua identidade, e ele lindamente dá esse exemplo dessas árvores. Veja, eu aprendo aqui com a história de Gideão e com a história de Jotão e Abimeleque, o quanto é importante que nós reconheçamos a nossa identidade em Cristo Jesus. Quando as árvores recebem um convite, a resposta delas é tão original e tão linda, porque elas reconhecem, elas dizem, elas respondem. Começa falando com a oliveira, e a oliveira responde: eu vou deixar de produzir o óleo que serve para ungir, não é o que ela diz, mas naquela época, através do azeite, é que se ungia então o rei. O azeite também podia ser usado de forma medicinal, e ela reconhece isso, e ela diz assim: algo que Deus me deu a fazer, que me fez para fazer, e os homens gostam tanto, eu vou deixar de fazer isso? E não diferente às demais árvores, a figueira, que também produzia frutos doces, e ela responde lá no verso 11, e também a videira responde da mesma maneira. Veja o quanto é importante eu saber que toda a força que eu tenho vem de Deus. Essas árvores eram árvores frutíferas, eram árvores que estavam em produção constante. E Deus nos gerou para que nós venhamos a produzir, para que nós venhamos a ter uma vida, e uma vida em abundância, como diz a palavra em João 10. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E a proposta de Deus para as nossas vidas, quando Ele nos chama, é nos fazer mulheres e seres humanos completos, que estão completos em Cristo. Há uma frase que eu não vou arriscar aqui dizer de quem é, alguns atribuem a Agostinho, mas eu já vi outras menções, como outros autores, que diz assim, que dentro do homem, de todo homem, há um buraco, e esse buraco tem o tamanho de Deus.
Isso significa que se eu e você tentarmos substituir, preencher esse buraco com qualquer outra coisa, nós vamos sempre estar insatisfeitos, porque esse buraco tem o tamanho de Deus, só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher as lacunas do nosso coração e nos fazer satisfeitos nele. A satisfação que nós temos é em Cristo Jesus. Nós viemos dele, porque Deus é o autor da vida e ele nos gerou para que nós dessemos fruto aqui, para que nós vivêssemos a vida em plenitude. Isso não significa que nós não vamos ter dificuldades, nós vamos passar por situações difíceis, mas nós vamos ter o Senhor Jesus nos guiando, nos levando com cuidado ao lugar onde Ele deseja. Deus não olha para mim e para você da maneira que os homens olham. Ele olha para nós com amor, com cuidado, com carinho. Ele vai nos apacentando. E o que Deus quer fazer conosco é restituir tudo aquilo que nos foi roubado. Aquilo que ele fez quando ele encontrou a mulher samaritana lá no poço e ele identificou, porque o Senhor nos conhece, ele identificou aquilo que estava prejudicando aquela mulher e ele foi no ponto certo. E ele perguntou: quantos maridos você tem? Cadê o teu marido, na verdade? E ela responde: o Senhor tem a oportunidade de curar essa mulher, porque ela estava tentando preencher o seu vazio com outras coisas e não encontrou a satisfação. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos curar, Ele quer trazer para as nossas vidas vida abundante. E essa vida só se encontra em Cristo Jesus. Assim, quando Ele vai buscar Pedro e Ele diz para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E ele pergunta por 3 vezes a Pedro, e Pedro responde 3 vezes que o amava, mas na 3ª vez ele entende que ele precisava apacentar as ovelhas do Senhor, e ele volta a fazer aquilo que ele precisava ter feito. Ele volta para o chamado que Deus tem na vida dele. Então, quando o Senhor nos encontra, quando Ele fala conosco, é querendo nos fazer lembrar que Ele tem algo a ser acrescentado em nossas vidas, e Ele nos chamou, e Ele nos formou, porque o salmista diz lá no Salmo 139, verso 16, que quando eu e você não éramos formados ainda, Ele estava ali com as mãos sobre nós, Ele já tinha no seu livro escrito todos os nossos dias. Ei, eu quero te dizer que nada que você faça que esteja distante daquilo que Deus escreveu no seu livro vai preencher a sua vida e a minha vida. Só Deus pode preencher as nossas vidas de maneira satisfatória. A satisfação está em Cristo Jesus. Dinheiro não preenche essa satisfação. Satisfação profissional não preenche este vazio. Filhos não preenche este vazio. Esposo, casamento não preenche esse vazio. Eles vêm sim trazendo uma alegria, mas nós precisamos ser inteiras em Cristo Jesus. Precisamos reconhecer: eu preciso estar conectada com Ele, ter intimidade com Ele. Isso se dá através da oração, através do jejum, através de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Não tem outro caminho. É aí que nós vamos nos identificando como filhos amados do Pai, como Paulo registra para nós lá em Efésios, no 1º capítulo, no verso 5, que nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus, e a nossa herança é eterna. É pensando na herança eterna, no ouro que ninguém pode roubar, que nós precisamos viver a nossa vida, buscar a nossa identidade. A única árvore que nem árvore é, um arbusto, foi o espinheiro que disse: eu quero ser rei, mas vocês têm que entrar embaixo de mim.
E a gente sabe que um arbusto não tem uma altura de um homem. É difícil. E se você entrar lá, você vai sofrer. Porque Deus não o produziu para isso. E quando nós somos geradas em Cristo, Deus nos produziu, Deus nos gerou, nos formou para dar frutos. Frutos que são descritos em Gálatas, de amor, de benignidade, de fidelidade, de longanimidade. Eu sei que é difícil, mas em Cristo nós podemos fazer tudo isso, para que os nossos filhos olhem para nós e eles vejam mulheres que se encontraram em Cristo. E quando eu faço isso, que eu entendo que eu preciso ser tocada pelo Senhor, eu sou limpa e eu sou transformada. E o Senhor, então, me faz entender aquilo que realmente tem importância. Eu quero orar com você e pedir que Deus tire do seu coração e do meu coração tudo aquilo que ocupa lugar que é dele. Se for a liberação de perdão, que hoje seja a noite de liberar perdão na tua vida. Eu não posso continuar aqui, eu não sei o que acontece, mas o Espírito Santo que está em ti e em mim vai, se você permitir, nos mostrar aquilo que precisa ser tirado para que nós venhamos descobrir nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus e nós possamos viver a plenitude de vida e mostrar para os nossos filhos o que realmente tem valor nesta vida. Eu vou orar com você. Pai, eu quero te pedir que o Senhor tome cada mulher que aqui está ouvindo, Pai. Que o Senhor ponha as tuas mãos de poder, Senhor. Que o Senhor restaure a identidade de cada uma. E quando vier ofertas ou falas que venham tentando ferir, com palavras que venham denegrir, Senhor, a imagem, ou com limitações, medos, ó Deus, como Gideão disse, eu sou menor. Que o Senhor possa tocar nos nossos corações e nós entendamos que a força que nós temos vem de Ti, que tudo que o Senhor faz é bom e é perfeito, e nós possamos dizer, eis-me aqui, Pai. Se alguém está afastado de Ti, Pai, que essa seja uma noite de retorno, Pai, que haja quebrantamento em suas casas e possa haver, Senhor, retorno a Ti. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida.